Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de MAM Líder, tudo para construção. Vai construir ou reformar? Confira antes os preços e condições de materiais hidráulicos, elétricos, ferragens, ferramentas e tintas da MAM Líder. Lá você também encontra assistência técnica em fogões e aquecedores, conversão de botijão de gás para gás de rua e vice-versa. Passe na MAM, converse com o Maurício ou com a Ana e tenha a melhor qualidade pelo menor preço. A MAM Líder fica na Rua Santo Amaro, número 451, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3105-1412. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast: Pensador Louco, dos podcasts Som no Caixão, Desleituras, Necrofilmicon e Exadoff. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Alexandre Ciufi, grande amigo aqui da Bela Vista, colaborador aí financeiro do NetoCast, assim como também nas pautas do NetoCast aí com sugestões de temas bem bacanas mesmo. Yuri Brauli, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Oi, lembra de quando você gostava de músicas que ninguém mais ouvia, de filmes estranhos, de contos e histórias malucas, e por causa disso cresceu com todo mundo te chamando de pessoa esquisita? Vem aqui, toma um ticket de entrada para o Teatro Escuro do Pensador Louco, em www.pensadorlouco.com. Um lugar de cultura que você não enxerga, só ouve. E não se preocupe se continuarem te achando diferente por causa disso. Muito pelo contrário, acho que você fará um montão de amigos por lá. Giro NetoCast. Professor pode pegar mais de 200 anos de prisão por mandar chips de mísseis dos Estados Unidos para a China. Fonte: Gizmodo. Um professor adjunto de engenharia elétrica da Universidade da Califórnia em Los Angeles, UCLA, foi condenado por 18 acusações federais relacionadas à exportação ilegal de chips semicondutores de aplicações militares para a China, conforme a reportagem do Verge. Na semana passada, o Departamento de Justiça, DOJ, na sigla em inglês, anunciou que um tribunal federal da Califórnia condenou Yixichi por todas as acusações no dia 26 de junho.
incluindo conspiração por violar leis federais que proíbem certas exportações, falsas declarações fiscais e fraudes eletrônicas e postais. Comunicado à imprensa do Doge diz que Xi e Correll Chiang Mai colaboraram para ter acesso aos computadores pertencentes a uma empresa americana que fabrica circuitos integrados monolíticos de micro-ondas, MICs, que são utilizados em tecnologias militares como caças aéreos, mísseis e sistemas de orientação de mísseis. A empresa não foi mencionada, mas a DARPA, a Marinha e Força Aérea dos Estados Unidos são supostos clientes. O comunicado do Doge diz que Mai teve acesso ao sistema de tecnologia da empresa por meio do portal online ao agir como um consumidor baseado nos Estados Unidos tentando comprar mix customizados domesticamente. Xi então comprou mix e os enviou para a empresa chinesa Chengdu Gastone Technology Company, onde ele era presidente. De acordo com o Doge, em 2014, a Gastone foi colocada na lista de entidades do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, que impede que empresas americanas vendam sem a permissão do governo. O governo americano acreditava que a Gastone estava obtendo itens para uso militar na China para atividades que iam de encontro com a política externa e os interesses de segurança nacional. Xi aparentemente pagou pelos mix utilizando recursos que vieram da China e eram repassados por meio de uma companhia baseada em Los Angeles operada por ele. O LinkedIn de Xi diz que ele começou a trabalhar como professor adjunto na UCLA em 1994. A UCLA não respondeu imediatamente por um pedido de comentário do Gizmodo. Xi e Mai devem ser sentenciados em setembro. Mai deve enfrentar 10 anos de prisão por contrabando, e Xi deve pegar, no máximo, uma sentença de 219 anos. Parece que o Departamento de Justiça quer tornar o caso como um exemplo do que pode acontecer em casos de espionagem, tudo isso em meio às tensões crescentes entre Estados Unidos e China, que se originam em parte das acusações de que a China vem roubando propriedade intelectual americana. Giro NetoCast. Suprabá, povo! Para você que quer conhecer podcasts novos ou conhecer um pouquinho mais sobre o seu podcast favorito, venha para o MongeCast, onde nós entrevistamos o convidado para falar um pouco mais sobre o projeto dele, a vida dele e tudo mais. E, no final, a gente convida ele para meditação, um quadro livre que eu monto conforme o convidado do dia. Então, para você entender um pouco melhor, mongecast.com.br, acesse e ouça. Giro NetoCast. Você sabe quais são os efeitos dos vapers e cigarros eletrônicos no seu organismo? Fonte: HuffPost Brasil. Os cigarros eletrônicos, ou vapers, são conhecidos por serem menos prejudiciais à saúde do que um cigarro tradicional. Os e-cigarettes surgiram como uma opção para quem luta contra os efeitos do tabagismo, já que geralmente são alimentados com apenas vapores de nicotina, e retiram outras substâncias que estão presentes no cigarro comum. Contudo, o uso tem se tornado cada vez mais frequente entre os mais jovens, especialmente por conta das essências adocicadas que mascaram o sabor do tabaco, além do seu design bem moderninho que se assemelha a um USB. Porém, ser menos prejudicial não quer dizer que eles são isentos de ameaças ao nosso organismo. Uma pesquisa recente realizada na Universidade da Califórnia atrelou o consumo desses produtos a mudanças nas funções cerebrais e envelhecimento precoce do organismo. O estudo adverte que a fumaça de dispositivos à base de nicotina pode desencadear estresse em células tronconeurais, que desempenham um papel importante no corpo. De acordo com os pesquisadores, as células danificadas podem aumentar o risco de doenças neurodegenerativas. Mesmo a exposição a curto prazo pode estressar as células de uma forma que pode levar, com o uso crônico, à morte celular ou doença, explicou a pesquisadora Athena Zedi, uma das autoras do estudo. Segundo ela, os jovens e as mulheres grávidas têm maior risco de sofrerem com os efeitos do uso de cigarros eletrônicos, já que a exposição aos altos níveis de nicotina pode prejudicar a memória, a aprendizagem e a cognição. No Brasil, a comercialização e a propaganda desse tipo de produto é proibida desde 2009. De acordo com a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
Faltam pesquisas e dados que comprovem a segurança dos cigarros eletrônicos e os seus efeitos a longo prazo. Giro NetoCast. E aí galera, beleza, caras? Aqui sou eu, Cláudio Dragão Dourado, junto com Maverick, o velho, e a Liv Cat, a chata. E a gente tá aqui pra apresentar pra vocês o Omega Cast, um podcast maluco, informativo e nerd por natureza. Não, um podcast onde a diversão e o entretenimento são levados ao limite. Então não deixe levar o seu ego e ouça a gente. E você pode nos acessar no omegastation.com.br. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Giro NetoCast. Afinal, quem desarma as bombas da Segunda Guerra Mundial? Fonte: dw.com. Entre 1940 e 1945, cerca de 2,7 milhões de toneladas de bombas foram lançadas por forças americanas e britânicas na Europa, sendo metade delas na Alemanha. Das cerca de 250 mil bombas que ainda não explodiram, milhares ainda estão escondidas debaixo da terra em todo o país. Horst Lenz desarma bombas desde 1984. O diretor do Serviço de Remoção de Explosivos do Estado alemão da Renânia-Palatinado e sua equipe formada por 15 pessoas são chamados quando bombas são encontradas em toda a região. No ano passado, eles encontraram 35 toneladas de munições e partes de munições, incluindo 63 bombas não detonadas, 319 dispositivos incendiários, 11 minas antitanque, 444 granadas e 5.045 quilos de balas. Em entrevista à DW, Lenz explica como exerce sua arriscada profissão. DW: que tipo de treinamento é necessário ter para desarmar bombas? Horst Lenz: para começar o treinamento, é preciso acompanhar profissionais por muito tempo e, em seguida, se você tiver uma situação pessoal adequada, nós oferecemos treinamento. Eu fiz meu treinamento no exército alemão em Meppen, cidade localizada na Baixa Saxônia. Que qualidades são necessárias? É uma vantagem se você tiver estudos técnicos ou universitários relacionados à metalurgia, ou seja, engenharia mecânica, engenharia metalúrgica ou produção de ferramentas. Isso é muito bom, já que você tem que ser capaz de ler desenhos técnicos para entender os processos no âmbito das instruções ou do sistema de ignição, conforme o caso. O senhor também deve ser bastante calmo e ser capaz de manter a cabeça fria. Sim, ambos não têm lugar aqui. Como a sua família reagiu quando você decidiu exercer essa profissão? Eu diria que houve sentimentos misturados. É uma coisa muito boa quando você encontra uma profissão que sente que é sua vocação. É como se você tivesse ganhado na loteria. Eu gosto de dizer que metade do tempo de uma pessoa é gasto no trabalho, se você subtrair as férias e fins de semana, e é um longo tempo que você tem que gastar fazendo alguma coisa ou outra. E, depois, há a questão de saber se você faz algo por interesse ou simplesmente para ganhar dinheiro. Para mim, é uma questão de interesse. Eu dificilmente posso imaginar que alguém faça tal trabalho simplesmente por causa do dinheiro, já que ele é tão perigoso. Toda profissão técnica envolve riscos. Eu acho que a probabilidade de ser morto como um motorista de caminhão não é menor do que em minha profissão. Acho que depende da forma como se encara a maneira como se morre, como caminhoneiro. É banal. Em nossa profissão, é exótico. É exótico. Em 2019, quando alguém é morto ou gravemente ferido por manusear munições de uma guerra que chegou ao fim há 74 anos. Todos os dias há mortes em todas as profissões técnicas. Se tivermos isso em mente, podemos lidar com isso mais facilmente. O trabalho mudou sua atitude em relação à vida? Acho que sim. Eu aprendi a repensar cada passo que dou com muita frequência, e não se espera, necessariamente, decisões rápidas e impulsivas. Você deve reconsiderar repetidamente cada passo que dá. Estou fazendo algo que não me dá a possibilidade de voltar atrás? Rapidamente, pode-se criar uma situação que não pode ser mais revertida.
E então as coisas acontecem de acordo com a lei de Murphy. Se for para algo dar errado, vai dar. Após todos esses anos desarmando bombas, que casos o senhor destacaria? Sim, havia uma bomba em Mainz, cidade a cerca de 40 quilômetros a sudoeste de Frankfurt, no centro da Alemanha, e nós tentávamos desarmar a ignição com um dispositivo de destruição de bombas por controle remoto, já que estava à mão. Porém, ele falhou. Então, eu tive que ir até lá e desmontar aquele artefato extremamente pesado para ver qual era a situação. Enquanto eu desmontava, ouvi um barulhinho, um tipo de clique. Assim que tirei aquela coisa de cima, um dispositivo que cobria tudo para ninguém poder ver a ignição, nós desmontamos a ignição e ficou claro que, durante a tentativa fracassada enquanto eu tentava desmontar o dispositivo, ele havia sido acionado. Se tudo tivesse funcionado corretamente, nós não estaríamos falando hoje um com o outro. O senhor é cético em relação a robôs. É isso que eu quero dizer, dispositivos de eliminação de bombas controlados remotamente. Há uma confiança excessiva na tecnologia, o que, ao meu ver, é um erro nesta profissão. Na maioria dos casos que vi até agora, robôs não são, nem mesmo uma melhoria da segurança, porque a implementação deles é muito complexa. A ideia é minimizar a quantidade de tempo gasto em uma área perigosa, mas isso leva pelo menos o mesmo tempo quando você faz isso manualmente e, na maioria dos casos, significativamente mais tempo. O senhor fica sob estresse constante. Como gerencia isso? Não, nada disso. Eu estou em paz. Não significa que não me importo com o que pode acontecer, é que eu posso avaliar relativamente bem o que está na minha frente, onde estão os perigos potenciais, e isso é cerca de 99% do que é necessário para fazer o trabalho. E depois a outra pequena coisa que algumas pessoas gostam de ignorar hoje em dia: acredito em Deus e acho que Ele me protegeu em inúmeras ocasiões. O senhor deve ter tido medo quando começou. Ainda tem medo às vezes? Não tenho medo no sentido de pânico. O medo é uma coisa positiva. Na verdade, preocupação é o termo mais apropriado, porque medo é algo que pode deslizar para o campo emocional. São tomadas medidas que já não são lógicas, e isso não pode acontecer. Há apreensões, desconfiança e o fato de sempre perguntar a si mesmo: o que estou fazendo é sensato? É adequado ou precisamos reajustar alguma coisa em um lugar ou outro? Isso é bom. O calor extremo aumenta a probabilidade de uma bomba detonar? Uma detonação é um processo físico-químico. Uma onda de choque é colocada em movimento e o material explosivo é estimulado para ser detonado. Uma vez que a química entra em jogo, um aumento de cerca de 10 graus Celsius aumenta a sensibilidade até certo ponto. As reações ocorrem mais rapidamente quanto mais quentes são as substâncias. É por isso que as munições devem ser protegidas da luz solar direta. Mas isso nem sempre pode ser evitado. Se o sol e luz sobre um explosivo, podem ocorrer mudanças químicas que podem levar a uma autodetonação. Há um caso em que isso acontece todas as vezes: munições que são carregadas com fósforo branco. Todos os anos, quando começa a aquecer, há casos de autodetonação desses artefatos. Giro NetoCast. Tenistas em Ação. Uma sacada de podcast. Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia. Fala pessoal, beleza? Aqui é Gilberlan Santos. Quero convidar vocês a conhecerem o EitaCast, podcast nordestino. A gente aborda diversos temas: nostalgia, filmes, séries, músicas, histórias de terror também. E você encontra a gente no eitacast.com.br. É isso aí, ouçam o EitaCast, cultura e reflexão. Valeu! O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês acessando
apoia.se/netocast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/netocast. Informações curiosas, tecnologia, comportamento e filosofia, principalmente a de boteco. Tudo isso e muito mais no Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Coloque o fone, dê o play e ouça direto pelo pudimcast.com.br ou pelo Spotify ou pelo seu player de podcast favorito. Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. É isso aí! Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Sejam patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Nossa, de novo! Outra vez essa música? Cansado de sempre ouvir as mesmas músicas nas rádios? Quer conhecer algo de novo e não sabe por onde começar? Conheça o Fermata Podcast, um podcast que fala sobre música de uma forma descontraída e sempre trazendo algo de novo para você conhecer. Acesse fermatapod.com.br e venha ouvir os nossos episódios. Fermata Podcast, música com toque a mais. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/netocast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, Google Plus e YouTube, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui! Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post.